Oi, gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas a mais um vídeo sobre constelação familiar, sobre essa filosofia que muda, né, a forma quântica da gente ver a vida, de pensar sobre a vida. E Bert Hellinger, o criador da constelação, ele é um filósofo, né? Ele foi um filósofo e deixou como legado mais de 100 livros de sua autoria para que a gente pudesse debruçar os estudos e entender esse processo de viver, né? Então, os livros de Bert traz muito conteúdo sobre a vida, sobre os movimentos do amor dentro dos relacionamentos humanos. Então, eu trago hoje para você uma música aqui, um trecho de uma música de John Lennon que eu fiz no meu story do meu Instagram, algumas perguntas, né? Por exemplo, assim, você se sente que foi abandonada pelo seu pai? Você sente que sua mãe também deixou você, né, dentro de um movimento de abandono porque ela precisou trabalhar? Então você se sentiu meio que sem pai e sem mãe na vida? Então essa é a pergunta que eu faço lá. E hoje eu disse, né, eu vou trazer aqui um vídeo para explicar um pouco melhor, trazendo a música do John Lennon para as pessoas entender que até um astro da música como John Lennon também passou por situações de muita dor sistêmica dentro da família. Então eu vou trazer para vocês a parte da letra da música dele que diz assim: mãe. Antes de eu falar sobre isso, é importante eu contar um pouquinho sobre essa história, né? O John Lennon, ele... A sua maior dor, né? Eu vou até ler aqui o trecho, gente, que diz assim... John Lennon, na canção Mãe, estava falando sobre sua dor em relação à mãe e ao pai. Ele sofria, sobretudo, por seu pai ter abandonado a família quando ele era bebê. Sobrecarregada, sua mãe o entregou aos cuidados da irmã, que mais tarde foi atropelada. Então, quando o John Lennon ele foi entregue para a irmã cuidar dele, ele já tinha se adaptado um pouco, né, àquele movimento de dizer assim, não, é minha irmã, está cuidando de mim e tal. E aí vem também mais um fato, né, dentro da dor dele, que a irmã dele é atropelada por um policial que estava bêbado, alcoolizado, né? E aí John Lennon teve que voltar para a mãe dele. Então ele relata que foi uma fase muito difícil da vida dele, ter que voltar ao convívio com a mãe, já que tinha sofrido uma separação de forma muito abrupta. E sobre essa separação, o Bert Hellinger ele fala sobre o rompimento desse amor de forma muito inesperada que uma criança tem quando ela deixa de conviver com a mãe por algum motivo, né? Aqui a gente não vai falar sobre julgamento, sobre por que essa mulher, além do pai ter deixado a família, por que ela fez isso, né? Provavelmente ela fez para poder ir trabalhar, para poder manter a família de alguma forma, né? Então o Bert chama isso de amor interrompido. Então o John Lennon, ele, quando ele vai para o movimento de volta para a mãe, depois que a irmã dele morre atropelada, ele diz assim, ó: mãe, você me teve, mas eu nunca tive você. E aí ele vem e diz assim: pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei. E eu quero trazer você para essa reflexão dessas duas frases, né? Por que será que o pai abandona a casa e o John Lennon diz: pai, você me deixou, mas eu nunca deixei você? E quando a mãe precisa deixar ele com a irmã para fazer algum movimento de trabalho, de ir buscar dinheiro, já que também não tinha um marido, né? Ele diz: mãe, você me teve, mas eu nunca tive você. Então, gente, vamos entender um pouquinho esse movimento, essa dor que estava, né, no John Lennon, né? Isso me chamou muito a atenção, sabe? Quando eu li essa história sobre ele, porque tem muito a ver com a constelação familiar, né? A mãe, ela é sempre esse movimento de maior vínculo que nós vamos ter. Até o momento que a gente tem um filho, né? E aí a gente passa toda essa carga energética de vínculo com a nossa mãe para o nosso filho. Porque a gente morou dentro da mãe da gente por um tempo. Olha, a nossa mãe foi o nosso habitat, foi o nosso mundo, né? Ela se fez mundo. Ela se tornou uma só, né? Quando ela nos carrega no ventre, ela se torna uma só. Você
e ela é um ser só. E esse movimento de acolhimento, de proteção, a gente carrega até nas nossas células, devido ao tempo da vida uterina que nós vivenciamos dentro da nossa mãe. Quando a gente sai dentro da nossa mãe, a gente ainda fica vinculada a essa mulher. A gente vem para o seio dela, vai nos amamentar. Se não é no seio materno, ela vai dar uma mamadeira, vai ter cuidados com a gente, né? Então, aí o vínculo também ainda dá mais um nozinho e a gente diz, né? É a minha mãe, a mulher que me sustentou no ventre. Então, a gente já criou uma atmosfera de intimidade com o cheiro dela, com a palavra, com o tom vibracional que ela falava quando estava grávida. E aí vai criando ainda mais, aumentando ainda mais esse vínculo, né? E o filho vai ficando mais vinculado a esse peito materno, que é o alimento dele, que sustenta aqui fora através do peito da mãe. E depois de muito tempo é que o filho vai começar a perceber outras pessoas, inclusive o próprio pai. Então, quando um filho vai olhar para o pai, é a mãe que vai liberar, vai dizer, olha, esse aqui é o teu pai. E eu me alegro por você ter 50% do papai e 50% da mamãe. Então, quando o pai toma o filho, recebe o filho para si, né? Em geral, eu sei que hoje já tá mais mudado, até tem curso para que homens e mulheres grávidos, eles possam acariciar a barriga, entrar em contato com a criança, né? Mas ainda é pouca essa vivência. E a maioria, né, das pessoas, realmente, o pai vai conhecer, vai tomar posse desse filho quando o filho vem falar papá, quando o filho olha para o pai e sorri, né? Então o pai vai se encher de orgulho e dizer, é o meu filho, né? Então, por motivos, né, desse movimento de vínculo, a gente se vincula mais à nossa mãe. Então, a mãe é o movimento do amor dentro da gente. E o pai é o movimento de força. O pai não ficou muito tempo tentando proteger o filho. A mãe ficou. A mãe guardou ele dentro dela e disse, é o meu filho. Olha, chega devagar em mim porque aqui tem o meu filho. Senta devagar porque é o carro do meu filho, né? Vou andar devagar por conta do meu filho. E a mãe, de forma espiritual, ela disse, né? Eu entrego todo o meu corpo para que meu filho tome posse desse corpo. Então é um vínculo, gente, além de físico, além dessas células que se encontraram junto com a mãe, é um vínculo muito espiritual que nós temos com a nossa mãe. Ela disse o segundo sim para a gente chegar aqui na Terra, ela é nosso pai, né? Então o pai, ele é o nosso segundo amor. Mas aí, né, como é que John Lennon fez esse movimento de dizer na frase, né? Pai, você me deixou, mas eu nunca o deixei. Né? Mãe, você me teve, né? Ela teve ele na barriga, mas eu nunca tive você. Porque a nossa dor, a dor do John Lennon se fixou, né? Naquela mulher que a gente espera tudo dela. A gente espera tudo da nossa mãe. Tudo. Tudo do jeito que ela foi o tudo pra gente no ventre. A gente espera tudo dela. E a gente olha para nossa mãe também com o movimento do sagrado. A gente tem essa relação no arquétipo inconsciente da humanidade. A mãe, ela é a sagrada, assim como Maria foi sagrada para Jesus. Então, quando uma mãe, ela faz algum movimento, eu vou colocar aqui entre parênteses, de falha, a primeira reação do filho é logo condená-la. Porque para a imagem interna do filho, do arquétipo inconsciente de uma mãe para um filho ou uma filha, é que ela tem que estar com ele, protegendo, cuidando. Só que a parte humana dela precisou dizer, eu tenho que ir trabalhar para poder sustentar você e sua irmã. Eu imagino que foi isso, né? Eu não sei detalhes dessa história, mas eu estou falando aqui, como também outros vários exemplos que eu tenho em consultório, de mães que se separam, que o marido deixa a família
que ela precisa ter sobrecargas de trabalho para poder manter a família, ela e os filhos. Então a parte humana dessa mulher disse: eu tenho que ir. Porque se eu não for, a gente não se alimenta. Se eu não for, a gente não vai sobreviver. E ela foi. Foi uma atitude racional que ela teve. E ela foi. E é por isso que a dor dele, né? Que é uma dor através de um julgamento, né? Porque é a dor da criança ferida dele. De dizer: você me teve, mas eu nunca lhe tive. Por que ele diz: eu nunca lhe tive? Porque ele diz: você me abandonou. Não é o mesmo abandono que o papai. O papai foi por algum motivo. Ele era bebê, então ele nunca viu esse pai. Ele tem a curiosidade de chegar até esse homem. O julgamento se tornou menor. Mas não é porque o John Lennon, ele talvez não tenha escutado nada sobre o pai dele, e talvez o pai dele tenha saído de casa por outra mulher, por conta de alguma coisa. É por conta do vínculo que nós temos com o primeiro amor e com o segundo amor. O primeiro amor, ele não pode errar, que é a nossa mãe. É assim que a gente olha para a nossa mãe. Ela não pode errar, ela é a perfeita, é a sagrada. Vai estar na cruz comigo, ajoelhada rezando para minha ressurreição. Né? Eu estou fazendo uma analogia aqui com Jesus Cristo, né? Mas o pai não. O pai, ele pode ir e de alguma forma ele foi por algum motivo. Então é o segundo amor. Então quando John Lennon viu essa mãe que vai e esse pai que vai, ele tornou pesos diferentes para essas pessoas. Porque o pai não estava o tempo todo protegendo. Então ele sentiu falta desse pai e disse: bom, já que minha mãe abandonou, seja lá qual for o motivo, eu vou atrás desse homem dentro de mim. Reinventar esse homem. Ele tentou se apegar em alguma coisa, né? Na verdade, psiquicamente ele tentou se apegar. Não, eu vi minha mãe, vi ela me pegando, me deixando com minha irmã e saindo. O meu pai eu não vi nada. Então, provavelmente, ele reinventou o pai dele para ele poder não entrar também num desespero, né? Num desespero, numa tristeza profunda, numa dor muito maior do que ele já tinha. E daí, um pouco mais à frente na canção, e aí ele fala aqui, bem criança mesmo, gente, bem criança ferida, né? Bem essa dor mesmo de dizer assim: ai, minha criança foi abandonada pelo meu pai e pela minha mãe. Foi real isso, Alisângela? Foi real. Foi real. É dor, muita dor. É um amor interrompido. Ele teve amor interrompido da mãe e do pai, né? Só que a gente leva, voltando para vocês entenderem melhor, a gente trata de forma diferente internamente. Porque a mãe, ela não pode errar. É o que a gente tem dentro do arquétipo do nosso inconsciente, que a mãe é a sagrada, é a perfeita, vai estar com a gente até na hora da nossa crucificação. O pai ele fica meio que, né, meio em segundo plano. Então é por isso que o John Lennon, ele julga menor o pai. Porque quando ele se decepciona com o primeiro amor, aí ele faz assim: opa, então eu vou ver aqui o meu segundo amor. Ah, meu segundo amor, eu não tenho nada de contra ele. Então talvez esse homem tenha abandonado por um motivo muito sério, muito verdadeiro. É por isso que ele diz, né: pai, você me deixou, mas eu nunca deixei você. Por quê? Porque ele tenta reinventar o pai dele dentro dele. E acreditar: não, teve um motivo aí contra a minha mãe, talvez, que ele abandonou. Ele tentou reinventar. Foi uma forma, né, analisando essa canção, foi uma forma dele se encontrar com alguma esperança dentro dele. E ele trouxe essa esperança para o pai, quando ele diz, né, eu nunca lhe deixei. Então ele não deixou o pai dele, ele reinventou para poder se sustentar na esperança. E um pouco mais na frente na canção ele diz assim, ó, aí eu falo assim: a primeira frase que muitos gostariam de dizer, né, dentro dessa situação, dessa dor, é que seria assim, a mesma frase que o John Lennon disse na canção, que ele diz assim: mãe, não vá embora, pai, volte para casa.
Então é realmente a criança interior dele, a criança ferida, que sofreu, né, o abandono do pai e da mãe, a ausência do pai e da mãe. Eu não estou falando aqui os motivos que esses adultos fizeram isso, né? A gente está falando dessa realidade, né? Então, mãe, não vai embora. É a criança pedindo, fica, mãe, né? Pai, volta para casa. Então, essas duas frases é a frase que todo mundo queria dizer, porque a criança, a nossa criança, ela quer ver o nosso pai e a nossa mãe juntos, unidos como família sagrada. Mas depois que a gente cresce e se torna adultos, é importante que a gente saiba que essa foi a realidade da vida. Que a vida foi assim. Que foi um destino desta família. E que a gente diga, né? Que a gente reinvente, que a gente ressignifique dentro da gente o que a gente aprendeu com a ausência do pai e com a ausência da mãe. Tem algo no teu espírito que te leva para atrair para essa família, com esse modelo, com essas situações. A parte humana deles, de ter abandonado, de ter feito isso ou aquilo, vai ter sim consequências, né? Lógico, né? Até emocionais. Uma mãe que precisa deixar um filho aos cuidados de outro e ir em busca de alguma coisa, ela vai dilacerar a alma dela com o corpo dela. Ela vai trazer algum movimento até psicossomático para o próprio corpo de dor. Porque a gente que é mulher, que se torna mãe, a gente tem essa necessidade de proteger o filho. É uma necessidade que a gente tem desse vínculo sagrado com o amor maior, de ter dito, bom, você me permitiu trazer um ser para aqui, para a vida, né? Então a gente fica com essa ânsia. Só que a parte humana exigiu, bora minha filha, acorde. Você precisa ganhar dinheiro para poder manter tua família, que o homem, ó, foi embora. Então a parte humana dos nossos pais é o que cada um de vocês aí vivenciaram com o seu pai e com a sua mãe. Essa parte humana vai ter que ser esquecida, liberada. Alguém vai sim pagar a consequência, mas vai ter que ser liberada dentro de você dos julgamentos e das condenações. E dizer, né? Você me deu a vida. E com essa vida eu sustento agora a minha vida. Então a reconciliação que a gente precisa fazer com um pai que ficou ausente e com a mãe que ficou ausente é entender que isso é um destino espiritual de evolução de cada ser que está nessa família. Então você é corresponsável também por estar atuando nesse teatro dessa família com esse destino. Você quis nascer dentro dessa família. Isso é a força da vida. Não é porque não teve sorte, é um movimento de evolução espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Esse movimento que a gente tem como humanos, concreto, físico, é passageiro. Então, o que vai prevalecer são as relações que a gente vai ter durante a vida e o que a gente ressignificou e aprendeu com a dor que os nossos pais nos deram. Então é isso, gente, trazer a força da ressignificação. O que eu aprendi com a ausência do meu pai? Eu aprendi que assim não deve ser. Então eu vou ser presente na vida de um filho. Né? E de alguma forma eu poderia dizer para vocês que o John Lennon, ele se inspirou muito nessa própria dor que ele passou com a família dele. As canções dele são canções de muitas dores, né? Então ele inspirou-se. Elisângela, mas precisava ser assim? Ele se inspirar na dor para poder ser quem ele foi? É um destino. É um destino. É um destino. Eu mesma posso dizer para vocês, a minha experiência também foi de muita dor com o meu pai e com a minha mãe. E o que eu consigo arrancar, curar, liberar as dores dos meus pacientes
É devido à minha experiência que eu tive de dor com o meu pai e com a minha mãe. É um destino. Mas eu ressignifiquei essa dor e disse, bom, tá bom, vocês me ensinaram isso. Agora eu vou pegar essa força dessa dor e vou transmutar. Aí a minha vocação é ser terapeuta. E aí quem chega junto de mim com muita dor, eu faço corte energético e espiritual da cura para os meus pacientes. Então, gente, é isso. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, clica no sininho aí do canal do meu YouTube, para quando eu postar vídeo você receber as notificações. O YouTube só entende dessa forma, quando vocês interagem comigo. Então compartilha, comenta, se inscreve, divulga esse vídeo para que outras pessoas também possam sentir esse movimento filosófico da visão da constelação familiar, no caso de hoje, da história de John Lennon. E só para a gente fechar um pouquinho, o John Lennon ele foi assassinado, né? Então ele estava dentro dele com um movimento de morte muito grande e ele, de alguma forma, ele atrai um assassinado. Para ele não se matar, ele atrai. Isso são campos energéticos, gente. Eu não falo aqui de dizer que está certo quem matou ele, jamais. Mas o campo vibracional dele de dor também fez ele atrair de alguma forma esse movimento de morte. Porque dentro dele estava morto a mãe e o pai. Então ressuscitem a mãe e o pai dentro de vocês através do agradecimento da vida que eles deram. A vida. A dor, diga, eu ressignifico a dor que vocês me deram, mas eu continuarei viva. Declarem isso para o seu espírito. Eu continuarei viva. Viva é o meu caminho, é a minha força. Declarem isso para que a sua mente, o seu corpo e o seu espírito possam entender que independente do que você passou, das dores que você sofreu, você permanecerá viva. Agora por você, apenas por você, por amor próprio. Certo, gente? Um beijo imenso no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.